prazer estar com vocês mais uma vez. Alguns rostinhos bastante conhecidos, né? Que estão conosco no sábado, vieram, anteciparam a aula. Esse aqui é aluno fiel, né? Sabe que não vai estar no dia da turma, antecipa a aula para não perder. É isso mesmo, porque eu ameacei o pessoal do sábado. Eu falei, olha, quem perder a aula é 50% da encarnação perdida. Aí o pessoal fica com medo e vem assistir, entendeu? Mas é brincadeira, gente, não perde a encarnação, não. Mas, gente, como a Tânia bem disse, nosso 16º encontro, olha só, estamos agora a 4 passos do paraíso, né? 4 passos, né? Já já a gente conclui essa etapa e a gente está migrando aí para, né, mudando a fase do nosso jogo aqui, indo para o ciclo 2, né, onde a gente vai continuar aprofundando os estudos. Bom, mas há 2 aulas atrás, nós iniciamos um tema que eu gosto de dizer que não é exatamente um módulo, mas é um bloco de aulas que fala sobre um tema específico. Nesse caso, fala sobre as leis de Deus. E há 2 aulas atrás, a gente trouxe uma amostra, né, a respeito das leis de Deus. Na semana passada, a gente já se aprofundou em 2 delas, que foi o trabalho e progresso, não foi isso? E esses temas, eu tenho dito que eles devem ser construídos por todos nós, porque eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Se eu apenas chegar aqui e disser para vocês como é que eu percebo as leis de Deus, eu vou estar dando para vocês uma impressão pessoal, né? Mas eu tenho certeza absoluta que cada um de nós tem uma forma, tem uma percepção a respeito dessas leis. Então, é claro que a gente sabe, e no enunciado, né, que nós veremos aí, a gente vai ver, se há algo que é imutável, são as leis de Deus, mas o que muda é a nossa percepção a respeito delas. E quanto mais a gente vai se elaborando, quanto mais a gente vai avançando no nosso desenvolvimento nas diversas dimensões da vida, ou seja, chama-se evolução, né? Quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai percebendo nuances das leis, das quais a gente não percebia antes, né? Então a gente vai mudando um pouquinho a nossa visão a respeito delas. Bom, eu poderia começar já, e gostaria de fazer assim, perguntando para vocês, quem é que quer me ajudar a dizer como é que percebe, para você, né, como é que percebe as leis de Deus? Quem é que quer me responder sobre isso? Aqui, cadê o... Deixa o Roberto chegar aí com... Não, aqui não tem procuração, não. Depois do seu Oscar, a senhora pode... Pronto. Como eu percebo as leis de Deus? As leis de Deus, né? São justas. A justiça eu acho que é fundamental, né, nas inquestionável, leis, né? Inquestionável, né? São justas. São benevolentes. Deus tem que ser benevolente por princípio. Eu não posso conceber um Deus que vá punir, né? Que vá me condenar por uma existência, uma falha que eu tive, eu ser condenado. Então, imutáveis, né? Uhum. Sei que eu vou voltar, vou estar sujeito às mesmas leis. Agora você aprende, né? Agora vai, né? E, basicamente, o que mais me prende seria, né, a justiça, a benevolência, né, a evolução, né, e a imutabilidade. São as coisas onde eu percebo mais. Fantástico, bacana, seu Oscar. E o amor. O amor e o amor, né? O amor, aliás, né? Como disse o apóstolo, eu já trato como apóstolo, porque para mim é o 13º apóstolo, né, que não foi nomeado, que foi Paulo, né? Paulo disse assim, olha, você pode fazer tudo que você fizer, você pode se envolver com todas as línguas, mas se não tiver amor, não vale, né? Então,
Não tem como admitir nada disso. A gente vai abordar ainda sobre a lei do amor na próxima aula. Hoje a gente vai enfocar na liberdade e na igualdade, né? Que são dois aspectos importantes que a gente vai fazer essa construção junto. Mas a senhora disse que ia passar a procuração para ele, mas eu tenho certeza que a senhora tem uma percepção também a respeito das leis de Deus que pode trazer para a gente aqui. Mabel. Boa noite, Mabel. Luiz. Um prazer ter você aqui Mabel. novamente. Que bom, viu? é Muito assim para mim obrigada. também. Um grande prazer. Aprendo muito com você, com Que todos, bom. né? Bem, nós tivemos, eu particularmente posso dizer isso, tivemos uma formação religiosa baseada na religião católica. E na catequese, o Deus que nos foi apresentado foi um Deus de coerção. Era o Deus coercitivo. Se não for a missa no domingo pela manhã, seu coração vai ficar preto. Eu já botava a mão no meu coração com medo. Oh, meu Deus, que pretume é esse que vai ser, que não podia faltar. E era a obrigação, né? Primeiro eu rezava em latim, a gente não entendia nada, ainda de costa para a gente. Imagina. Mas, assim mesmo eu estava lá. Então, a coisa o sentimento de fé e o sentimento de amor de Deus estava em mim. Com tudo isso, eu quis descobrir o Deus de amor. E isso foi isso que eu passei para meus filhos e passo por onde eu vou. Então, esse Deus, acho que as leis de Deus, a primeira é a do amor. E é difícil a gente viver na lei do amor, né? Você vai gostar do cara que está te prejudicando, você vai aturar aquela outra criatura chata, você vai aturar o resmungão, mas a gente vai evoluindo e o isso vai se espírito tornando vai mais... se libertando. Até porque quando vai chegando na idosidade, é hora de se preparar, porque a qualquer momento está na hora de arrumar a mala e ir embora. Mas a lei de amor em primeiro lugar. E a lei de justiça, né? Porque elas caminham juntas, né? A gente só consegue entender uma junto com a outra. E entender isso sem ser coercitivo, sem ter esse Deus coercitivo, é que é o mais importante, não é? Ele é presente, ele quer que você trilhe por um caminho de amor. Eu lembrei tanto de você um dia desse na rua. Foi porque você tem falado muito assim da evolução da gente, de ter esse amor de mais liberdade. E o indivíduo passou e me xingou. Olha. Há algum tempo eu dizia que era a mãe dele. Você sabe que eu já fiz muito isso, eu conto aqui. Há algum tempo eu ia dizer, sua, seu isso, seu aquilo, xingar. Mas minha filha disse, minha mãe, você é uma lady, pare de xingar no trânsito. Eu disse, não vou mais xingar. Eu agora encontrei Cristo, eu não vou mais fazer isso. Mas quando o cara me xingou, eu digo, meu Deus, como é que eu vou ficar amando? Assim, acho que é o Luiz esse aí. A senhora pensou como logo é que assim. eu vou amar um traste desse? Eu pensei. Aí eu lembrei, Luiz. Luiz disse que a gente vai evoluindo, que vai sentindo esse... Não é o amor de Jesus, de Deus, não, que eu sou humana, eu não vou ter esse amor. Ainda não, né? Mas eu a sou gente humana, vai chegar pecadora. lá. Mas, pelo menos, eu não liguei mais. E aí eu senti, eu digo, ó, que Luiz falou, ensinou. E aí, já quando a gente não liga, prática. quando a gente não se importa, não precisa nem perdoar, porque não me ofendeu, não chegou para mim. Não chega, não é bacana? Olha aqui, então. Pois eu agradeci que você foi que me inspirou nesse sentimento. Fico feliz também. Eu Agora, eu também, também, eu já não estou xingando mais ninguém, já tem um tempo. Também não? Acho que eu já então já parei. Tá virando santo. Quando entra na minha frente agora, meu irmão, você deve estar com mais pressa que eu. Eu estou vendo uma auréola na sua cabeça daqui. A senhora sabe que isso aí é assim, eu falo isso direto, né? Você quer conhecer a pessoa, você tem que conviver com ela, né? Então, a senhora está vendo uma auréola aqui, eu duvido que se perguntar para minha esposa, ela vai ver uma auréola aqui, ela não vai ver de jeito nenhum. Mas que legal, que bacana a percepção da senhora. Boa noite. Seu Alfredo, Como seu vai? Alfredo. Deus é justo e perfeito. É o rei da sabedoria, da beleza e da força. E é amor.
Uau, tudo. o senhor é meio poeta, né? Porque quase fez uma poesia aí. Ali, Beto, lá atrás. Boa noite. Boa noite. Me vem também a lei do retorno, da causa e efeito, que eu acho que passa aí pela lei legal da você falar justiça, disso. Depois pela eu vou... lei da evolução. Uhum. Então me vem isso também. Legal você falar disso. Eu vou enfatizar depois aí um pouquinho sobre essa tal dessa lei do retorno, né? Quem mais, gente? Eu estou gostando. Agora que me empolgou, quem mais quer compartilhar conosco aí a sua percepção? Ninguém mais? Pronto. Então, antes de falar sobre essa questão da lei do retorno, eu vou contar para vocês qual é a minha impressão a respeito das leis, né? Porque, vejam, olha que coisa bacana. Se a gente fosse, ao invés de eu ter perguntado para vocês como vocês se sentem, qual é a percepção pessoal a respeito das leis, se eu tivesse perguntado a respeito de Deus, aí cada um teria trazido uma ideia de Deus, que é aquela ideia que nós formamos a partir do que a Mabel falou. Porque eu acho que a maioria de nós aqui é pregresso de uma outra religião, né? Eu vou até arriscar, a maioria deve ser oriundo da religião católica, né? A maior parte, e normalmente é assim. Agora, eu conto que na minha casa, né, na minha família originária, era um encontro ecumênico, porque a minha avó, que está encarnada ainda, eu desejo ter herdado o DNA dela, né, que ela está com 96 e lá firme e forte. A minha avó é evangélica de uma determinada filosofia do protestantismo lá, que eu não vou saber dizer bem qual é, mas ela é evangélica já há mais de 50 anos. A minha mãe também é evangélica, mas de uma outra igreja, não são da mesma igreja. O meu pai era católico, daqueles, e era militar, então eu cresci num berço de muita disciplina, né, hierarquia. Ele, de noite, ele entrava no nosso quarto, éramos 3 irmãos, acho que não sei se já contei isso para vocês, que eu conto sempre isso. Ele entrava no quarto e falava, já rezaram? Não, então vai rezar agora. E era como, ele não falava que o coração ficava preto, não, mas você tinha que ajoelhar do lado da cama e rezar ali, quando terminava, né, o Pai Nosso, Ave Maria, aí podia dormir, mas não podia dormir antes de rezar. Então, era assim, disciplina militar dentro de casa. E então, pai católico, mãe evangélica, vó evangélica, irmão budista, foi para uma outra direção, né? Completamente diferente. E eu, logo cedo, comecei a me interessar pelo espiritismo, só era frequentador, depois comecei a estudar, enfim. Olha que encontro ecumênico, né? Imagina que hoje um almoço de domingo, eu estou fora da cidade, né? Porque eu estou relatando, eles todos moram no Rio, mas um almoço de domingo, se a gente for falar das suas percepções, é um negócio diverso, né? Porque cada um tem uma ideia a respeito daquilo. E, em função do que a gente viveu, a gente traz uma ideia de Deus, né? Uma ideia construída com a base naquela religião, naquilo que aquela filosofia religiosa professa. Aí eu tinha uma ideia de Deus que era daquele velho barbudo, que ficava sentado num trono, lá no céu, em algum lugar, e que dizia assim, eu vou abençoar aquele ou eu vou castigar aquele outro, porque se pecou, né, se pisou na bola, vou castigar. Se fez alguma coisa bonitinha, vou abençoar. Então, era um Deus também de imposição, né? Um Deus arbitrário, né? Que fazia ali tudo ao seu bel prazer. Ao longo do tempo, eu fui desconstruindo um pouco essa imagem. E aí, quando eu comecei a estudar a respeito das leis de Deus, me ocorreu que me parece que, independente das leis, todas elas vão te conduzir para algo melhor, né? Estão te conduzindo para o próprio Deus. E aí vem uma imagem que eu gosto sempre de trazer, que é a imagem de um rio. As águas do rio sempre caminham para o mar, não é isso? Para algo maior, né? E quando você entra no rio para nadar, se você quiser nadar fora da correnteza, contra a correnteza, você pode nadar, não pode?
É possível. Agora, corre o risco de que você está nadando contra a correnteza, você vai afundar em alguns momentos, vai beber água, levantou, vai de novo, nada, vai ser uma dificuldade danada. Às vezes, para você conseguir chegar no outro lado da margem, você vai ter uma dificuldade danada. Isso é como se a gente estivesse vivendo fora das leis de Deus. Agora, quando você está vivendo nas leis de Deus, é como se você nadasse na correnteza. O próprio fluxo vai te conduzir para aquele maior, vai te ajudar a te levar para aquele maior, para aquele algo que vai te trazer a felicidade de ter alcançado com muito mais facilidade. Então, não quer dizer que a gente não tenha que estar o tempo todo ali seguindo, né, aos enunciados das leis. Só que quando você não está, o que acontece? É nadando, bebendo água, né? Então é mais ou menos assim. E aí, se a gente tira essa imagem e traz para a nossa própria vida, é mais ou menos assim, né? Tem hora que a gente pensa, puxa, né, quanto eu estou reticente aqui de aceitar alguma coisa na minha vida, e aí a gente está bebendo água, está se afogando, até que uma hora a gente fala, opa, não é nessa direção, é nessa, e aí as coisas mudam, né? Então, é mais ou menos essa a percepção, é aquele fluxo que te impulsiona, que te leva para algo maior, para algo melhor. Assim é que eu percebo as leis de Deus. Aí, agora, essa minha visão está destituída um pouco, né, porque a gente não desconstrói tudo imediatamente, dessa ideia de Deus, né? Então, agora, eu já não estou mais pensando apenas naquele Deus que cria essas leis, mas naquele Deus que castiga ou que abençoa, né? Mas um Deus benevolente, um Deus de tanto amor que mesmo que eu erre, mesmo que eu esteja cometendo algum engano, Ele vai continuar me amando do mesmo jeito, né? Aliás, eu tenho uma fala muito interessante que eu sempre me aproprio dela de Adenauer, né? Que ele uma vez ele falou assim, olha gente, se quando eu erro em alguma coisa e as pessoas dizem assim, puxa, você é o culpado? Ele diz, não, quando eu erro em alguma coisa eu digo que o culpado foi Deus, porque se Deus quisesse que eu não errasse, Ele teria me criado perfeito já. Como eu não sou perfeito, então não tenho culpa de nada, eu estou no caminho, estou aprendendo, então eu posso errar, desde que eu me responsabilize pelo meu erro e busque acertar, eu não tenho culpa por isso, né? Senão, se tem alguém culpado, é Deus. Então, eu achei fantástica essa fala dele, audaciosa, né? Botar a culpa em Deus é audaz, mas, enfim, eu acho que ele tem razão. Então, é isso. Dito isso, eu vou mostrar para vocês, primeiro vamos fazer aquele acordo que a gente sempre faz, né? Por favor, essa aula, inclusive a gente vai construir alguns conceitos juntos daqui a pouco, essa aula é para que vocês participem, porque ela é uma oportunidade. Imagina como é que a gente vai entender liberdade, como é que a gente vai entender igualdade, sem que a gente tenha entendido lá na aula 2, que foi Deus. A gente está falando dele agora, né? Como é que a gente vai avançar ou poder elaborar novos pensamentos a respeito das leis, se eu ainda não entendo que eu sou um espírito, portanto, estou sujeito a essas leis, né? Aí que foi a aula 3. Aí na aula 4, a gente falou sobre liberdade, depois falou sobre evolução, depois a gente falou sobre os potenciais do espírito como reencarnação, enfim. Tudo isso, a gente vai, esse conhecimento, né, esses conteúdos que a gente ouviu e aprendeu nas aulas anteriores, a gente vai poder trazê-los aqui para serem postos nessa condição de liberdade. Como é que eu penso da liberdade? Como é que eu penso da igualdade? Porque, aliás, a gente fala muitas vezes, né? A auréolazinha que a senhora viu aqui, imaginária, né? Eu brinco às vezes que quando a gente entra naquele portão amarelo ali, cria essa auréola aqui. Aí entra aqui, meu irmão, e é beijinho, e abraço, e aquela coisa toda. Aí quando você passa do pezinho para fora do portão de novo, pronto, a auréola parece que some. E aí você vai olhar lá o carro que está estacionado, o outro cara parou apertado, você não consegue, você já xinga o cara, você já sai ali, quer dizer, acabou a auréola. Então, que igualdade, né, eu vejo no meu irmão, nos meus similares, né?
semelhantes, não similares, nos meus semelhantes, né? Será que eu já tenho essa visão? Então, vamos refletir sobre tudo isso. Igualdade. Eu acabei não conseguindo entender. Eu acho que a máscara já abafa um pouquinho e já ficou baixo. Igualdade com desigualdade. Rui Barbosa dizia que é Rui igualdade Barbosa. com desigualdade. Aham. Porque, por exemplo, um doutor, para falar com uma pessoa, tem que saber como é que você fala para chegar à conversa. Então, o nível é diferente, os níveis, Aham. de acordo com a educação de cada um. Entendeu? Nesse ponto aí. Perfeito, entendi agora. É que eu não entendi a primeira coisa que o senhor falou, foi Rui Barbosa, era um pensamento dele, né? Bom, vamos avançar aqui para ver sobre o que nós vamos refletir hoje, e aí a gente... Ih, Rodrigo, acho que não está passando não. Está ligado, está acendendo aqui, mas não está passando. Bom, então o objetivo principal dessa noite é a gente pensar sobre a percepção da liberdade e da igualdade como direitos naturais e como bandeiras sociais a se perseguir. Então, ó, veja que a gente abre aí por dois caminhos, né? Porque quando eu estou falando ali dos direitos naturais, eu estou falando que somos espíritos e, portanto, naturalmente somos livres, naturalmente somos iguais, né? Agora, tem uma outra questão que, quando a gente fala da bandeira social, a gente tem hoje, e eu trago ali um slide sobre ele, a gente tem uma declaração dos direitos da humanidade, né? Então, a gente tem uma lei, né, que regulamenta a nossa liberdade, que fala da nossa igualdade para ser vivida na sociedade. Então, ó, vejam, e acho que já é uma boa dica para que a gente pense já nessa nossa construção, porque temos dois caminhos, né? Apesar de a nossa condição de espírito, ela é para encarnados e para desencarnados, mas a gente pode pensá-la em dois caminhos, porque dentro dessa sociedade a gente tem aspectos que influenciam, que favorecem, que não favorecem, e dentro da condição de espírito fora do embotamento material, a gente tem também outros aspectos. Então, acho que vale para a gente pensar dessa forma. Agora, para além desse objetivo principal, nós temos objetivos específicos, né? Que um deles é mostrar os aspectos evolutivos da vida em sociedade e sua significação para o progresso humano. Mostrar o significado da igualdade, considerando os direitos e deveres, né? Isso é outra questão, né? Importantíssima, saber até onde vão os meus direitos e quais são os meus deveres. A diversidade de aptidões de cada um. Então, quando a gente fala de diversidade de aptidões, a gente está falando sobre exatamente esses níveis de evolução, porque nós vamos encontrar na sociedade aquele que ainda xinga no trânsito, né? Aquele que ainda não tem essa habilidade. Mas a gente vai encontrar também aquele que não se importa com aquele xingamento, porque ele já está num outro nível, né? Agora, a gente vai encontrar aquele que se importa e que vai reagir, né? E que vai revidar. Então, são uma diversidade de níveis, né? Que a gente vai encontrar e que eles estão todos permeando aí a nossa estada aqui. Demonstrar a importância de preservar a saúde e de se valorizar a educação e buscar a habitação digna na sociedade. São direitos nossos, né? E por que envolve ali a preservação da saúde? Porque, faço um paralelo aqui, se eu perguntasse agora para vocês, qual é a vida mais importante, a vida espiritual ou a vida material? Por curiosidade, o que vocês me responderiam? Isso aqui é turma, né? Eu já falei, tem que ter estrelinha aqui, Tânia. Respondeu assim, a gente dá uma estrelinha para o cara colocar aqui, né? Fantástico, é isso aí. O que importa é a vida do espírito,
né? E a vida do espírito passa por essas duas dimensões. Mas muitas pessoas, que não são vocês, que são espíritos já evoluídos, né? Muitas pessoas pensam assim, não, a vida material, o material é passageiro, eu vou cuidar da vida espiritual. Lê do engano, porque imagina, se eu não cuidar da saúde agora, se eu não, como é que eu consigo aprender o que eu preciso aprender, como é que eu consigo vivenciar o que eu preciso vivenciar encarnado, para que eu possa somar, né, habilidades para o espírito que eu sou. Então, é fundamental que eu busque essa forma boa, né, de viver saudavelmente encarnado. Então, é tão importante quanto o pensamento de viver só na vida espiritual. Bom, então, no capítulo 16 do livro de vocês, Adenauer diz assim: a ação de Deus no universo se dá por intermédio das leis, que atuam de forma harmônica e constante, cuja intervenção é confundida com o próprio Deus. Né? Falamos aqui sobre as nossas percepções, né, a respeito das leis, e nós falamos muito de Deus, né? Porque a ação dela é confundida com o próprio Deus, né? Como ele como ele foi idealizado para cada um de nós. É claro que algumas dessas leis, hoje, elas já podem ser revistas, podem ser olhadas por um prisma mais atualizado, o que a nossa psique já oferece condições para que isso ocorra dessa forma. Eu falei que falaria sobre a ação e reação, porque é uma lei importante, né? Aí a gente constrói, da mesma forma que construímos a ideia de Deus, a gente constrói uma ideia que, se eu fizer agora algo de errado, eu vou ter que, no futuro, passar por uma situação semelhante àquela para que eu aprenda. Não é assim que a gente pensa? É ou não é? Pois é. Aí vem a culpa, né? Porque eu falo assim, puxa, mas eu errei, eu no passado eu fui um crápula. Então agora, isso que eu estou vivendo agora, aí entra às vezes numa resignação, e que o cara está aqui sofrendo, mas ele se resigna naquela situação e permanece naquela situação. Por quê? Porque ele há um condicionamento mental que ele diz assim, eu preciso passar por isso, porque eu fui um crápula, eu fiz tudo de errado, então agora eu estou pagando, olha só, estou pagando aquilo que eu fiz de errado. Imagino que vocês já podem deixar de pensar dessa forma, porque isso é uma condição, é um protocolo mental. Todas as vezes que eu pensar em que, se eu fiz errado no passado, eu vou ter que pagar por isso, você está certo, vai ser assim. Agora, se eu pensar que todas as vezes, que quando eu fiz algo no passado de errado, eu fiz porque foi o melhor que eu pude fazer naquela época, era o que eu tinha de ferramentas para fazer, eu não tinha condições de fazer de outra forma. Mas agora eu não penso mais assim. Eu não faria o que eu fiz no passado agora de novo. Então eu preciso pagar por aquilo que eu fiz de errado quando eu não sabia fazer de outra forma? É claro que não. Então, olha, isso é uma condição de um olhar sobre uma lei que... Taninha, tem uma pergunta lá atrás. Então, é uma condição que nós podemos já um novo olhar sobre uma mesma lei, mas que vai nos colocar numa posição diferente, porque ela forma um protocolo mental aprisionador, né, quando a gente pensa dessa forma antiga. Mas quando eu penso na lei de ação e reação, a lei do retorno, eu não penso neste plano e no de lá, eu penso aqui para aqui, né? Daqui para aqui mesmo. Se eu não estou aprendendo com o meu erro, ele vai vir de novo aqui para eu tentar passar por ele e sair daqui melhor do que entrei. Seu pensamento está correto. Você sabe que Adenauer diz para a gente o seguinte, que a melhor forma de percebermos que há algo a aprendermos numa determinada situação é quando ela é cíclica. Então, quando aquela situação aparece na sua vida várias vezes, surge uma situação qualquer. Aí você vivencia aquilo e passou.
daqui a pouco aquela situação aparece de novo. Aí daqui a pouco aquela situação aparece de novo. O que significa isso? Você ainda não aprendeu a lidar com aquela determinada situação. Então ela vai se repetir na sua vida para que você aprenda. Perfeito esse pensamento. Então, uma vez que eu estou lidando com uma determinada situação, eu não deveria mais perguntar por que aquilo está ocorrendo comigo. Eu deveria perguntar para que aquilo está ocorrendo comigo. Porque quando eu pergunto para quê, é para que eu aprenda algo e aquilo não precisa mais ocorrer. Porque depois que eu aprendi, não precisa mais que aquela mesma situação aconteça. Então, é o descondicionamento da obrigatoriedade de pagar por erros pretéritos, por erros passados, né? Se eu entendo que eu apenas preciso aprender com eles. Então, essa é uma forma de mudança, né? De mudar o protocolo mental que nos aprisiona nessa lei. E que não é... poxa, você está dizendo então que a lei de causa e efeito não existe? Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Ela existe sim. Agora, ela vai ser mais verdadeira para cada um de nós quando você aplicá-la na sua vida, né? Esses dias, né, eu tenho 2 filhos adolescentes e tenho um que já está um pouquinho maior, já quase voando sozinho, né? Porque a gente fica segurando as asas dos bichinhos, né? Mas os 2 adolescentes estão agora já se preparando, é Enem, que vai ser daqui a pouco, provas aí de concurso, final do ano. O mais velho, esse outro que eu falei que já está quase voando, mora em São Paulo. Os 2 que moram comigo aqui, o mais velho vai fazer 18 anos agora, está quase indo para a faculdade. Essa semana estava nervoso lá por causa das provas, ele está fazendo prova aí para concurso, para faculdade próximo ano. Aí, pai, eu não vou passar, pai, eu não vou passar. Eu falei, alto lá, cara. Porque se você já sai para fazer a prova dizendo eu não vou passar, você tem razão, não vai mesmo. Não vai, não tem jeito, né? Aí, não estudou? E eu vejo que eles se esforçam lá, né? Você não estudou? Estudei. Você não sabe a matéria? Sei. Como é que você não vai passar? Claro que vai, é fruto do seu trabalho, né? Você trabalhou para isso, você estudou, você se preparou. Então você vai fazer, você tem que ir com o pensamento de que vai dar certo, sabendo, não é porque vai dar certo por uma mágica, vai dar certo porque você trabalhou para isso. E tal, mas eu estou nervoso. Eu falei, tudo bem, se acalme. Toma aí uma maracujina, eu fazendo propaganda do que não devia, né? Mas toma aí um calmante, mas vai fazer a prova na boa porque você se preparou para isso. Então é um condicionamento, né? Quando a gente acredita que aquilo vai acontecer daquela forma, isso vai acontecer daquela forma. Se você pensar que sim, está certo, se você pensar que não, está certo também. Bom, só relembrando, né, a gente vai enfocar, né, nessas 4 aulas que falam das leis. A gente vai falar da lei de justiça, amor e caridade, que elas caminham juntas, né? Foi aquilo que a gente falou, o seu Oscar trouxe com muita clareza, né? Essas leis caminham juntas. Liberdade e igualdade na sociedade, a gente está abordando hoje. Trabalho e progresso, vocês viram semana passada. A lei de reprodução, de adoração, de conservação e destruição, vão ver na próxima aula, que fala sobre ecologia, que fala sobre tudo isso. Então, essas são as leis que a gente vai enfocar. E elas acontecem, aquela imagem ali não está por acaso, porque elas são como um espiral na nossa vida, né? Elas vão passando por nós como um espiral, a gente vai aumentando a nossa percepção, a gente vai aumentando o nosso entendimento e a nossa inclusão no fluxo, né? Na correnteza que nos leva para esse maior. Então isso vai acontecendo de forma crescente. Então quanto mais a gente se dedica a estudá-las e a entendê-las, mais a gente está nadando, né, dentro daquela visão que eu trouxe para vocês, dentro da correnteza. Está nadando com mais facilidade e indo encontrar, né, com a perfeição, que é Deus. E aí, sobre a igualdade, né, eu falei que a gente tem uma lei mor, né, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí lá no artigo 1, ela diz assim, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.
Então, esse é o enunciado principal, né, do artigo número 1 da Declaração Universal. As fichinhas, cada uma tinha uma numeração, né, para a gente ter uma ordem. Então, a número 1 está aqui, com esse grupo. Você vai falar? Desculpa, seu nome é? Átila. Então, o Átila vai apresentar, mas se alguém do grupo quiser fazer alguma complementação, alguma colocação, fique à vontade, tá bom? Só deixa o Beto chegar com o microfone. Okay, boa então noite, vamos pessoal. lá, fala a sua pergunta, a sua pergunta e depois o pensamento de vocês. A pergunta é, por que a liberdade é importante para o espírito? Aí a gente sintetizou ali rapidinho. A liberdade tem a ver com livre-arbítrio, que apesar de nosso planejamento, ele pode ter mudanças e nossas escolhas que a gente toma. Nossa evolução depende muito dessas escolhas, porque por mais que a gente tenha planejado lá na última encarnação o que a gente ia fazer, de acordo com as escolhas que a gente tomou por aqui, acaba mudando. Aparecem coisas que a gente não tinha imaginado e outras coisas diversas. Aí a gente meio que colocou também que ter a capacidade de nos libertarmos de nossas amarras. Que era justamente que a gente às vezes se prende muito a coisas mentais, que nem a outra colega comentou, a gente cria nossos próprios muros. E um pouco de liberdade seria isso, juntamente com a liberdade do espírito. E outra coisa também é, quanto mais diversidade, mais experiências tivermos, mais livres vamos ser. Quanto mais a gente viver, experimentar, tentar, errar e voltar lá para consertar, acho que mais livres nós vamos ser. Beleza. Basicamente isso. Assim. Alguém do grupo quer colocar mais alguma coisa aí? Seu Oscar? Eu estava assim brincando, né? Estava dizendo que, parodiando, né? Raul Seixas ou Paulo Coelho, eu não sei, né? Que a liberdade é o início, é o fim e é o meio. E o meio, né? Porque o espírito nasceu livre, nasceu para ser livre. Então, através das nossas escolhas, nós vamos crescer. Vamos errar, voltar, acertar, mas o espírito tem que ser livre para escolher e poder crescer, até nos livrarmos de todas as amarras que nós temos, né? Então, a liberdade tem que nos acompanhar no início, no fim e no meio. Nosso fim é ser totalmente livre das amarras da carne, né? Não termos mais conexão com a matéria. E é um caminho longo, né? Mas só vamos chegar nesse nosso destino, né? Com liberdade de escolha, porque nós temos o nosso caminho. Nós temos que escolher o nosso caminho. Fantástico. Alguém mais do grupo, não? Então, olha que coisa bacana que os dois trouxeram, que o grupo trouxe, né? Na palavra dos dois. A liberdade, ela vem no pacote ali o livre-arbítrio, que é também a nossa liberdade de escolha. E essa liberdade de escolha, ela nos permite até a transgressão. A gente pode fazer o que quiser, né? E dizer assim, e está errado? Não, porque quando eu trago aquela imagem de que as leis de Deus são como o fluxo de um rio, e quando eu estou nadando contra a correnteza, é como se eu estivesse fora da lei, né? O que alguns religiosos, talvez evangélicos, diriam você está em pecado, né? Porque você está transgredindo a lei. Mas você pode fazer isso, porque a tua liberdade te permite que você faça isso, né? Aí, de novo, hoje toda hora eu estou trazendo alguma coisa de Adenauer, mas é porque é bom, né? Então, o Adenauer diz assim, que você pode fazer o que você quiser, que a sua liberdade te permita. Agora, só tente fazer o melhor. Mesmo que você esteja fazendo o errado, faça o melhor, né? Então, dê o seu melhor naquilo que você esteja fazendo. Então, liberdade é, de fato, tudo isso, né? E no pacote vem o livre-arbítrio, que é o que vai nos permitir as nossas escolhas, mesmo as das transgressões, né? Bom, do grupo número 2, quem ficou aí com a ficha 2? Aqui, que legal. Então, a porta-voz será a... Micheline. Micheline. A gente tentou, né, sintetizar, mas... Você lê sua pergunta para todo mundo ouvir, e depois a gente fala sobre o pensamento de vocês.
qual a importância de se preservar a saúde, valorizar a educação e buscar habitação digna na sociedade. Legal. Então, a gente respondeu aqui, eu peguei um trechinho de cada um, tentei juntar, e se algum colega quiser complementar também. É preciso cuidar da saúde agora, visto que o corpo material é uma ferramenta importante na busca da evolução. Por exemplo, uma pessoa doente não tem disposição física para trabalhar ou estudar, o que gera uma estagnação. Ninguém deveria ser privado de suas necessidades básicas, no caso, saúde, educação e habitação. Seria importante uma igualdade total, assim como uma solidariedade entre os povos. Em relação à educação, a gente colocou que a educação proporciona a igualdade e a libertação, pois há mais oportunidade de escolha na vida, que seria o livre-arbítrio, né? Que o grupo falou. Além disso, quando há educação de qualidade, há um nivelamento do conhecimento. Sem isso, há uma discrepância na sociedade, gerando um entrave na evolução, tanto material quanto espiritual de todos. Em relação à habitação, a gente colocou que uma habitação digna, que atenda o ser humano em suas necessidades básicas, proporciona uma melhor busca espiritual, visto que uma habitação é uma forma física de sentir-se acolhido e seguro. Muito bom. Agora, alguém do grupo quer alguma complementação, alguma coisa ou não? Não? Tá retratado a ideia total aí. Então, fantástico. Agora, você vê que as coisas estão imbricadas, né? Porque mesmo a escolha, vamos chamar assim, né, de uma habitação adequada, é claro, a gente tem um monte de limitações, né, da sociedade, de estados socioeconômicos, né? Agora, não impede de que nossa habitação seja um lar, por exemplo. E o que eu chamo de lar? Porque não importa se você está morando lá no... Como é que é o nome daquele bairro chique aqui? Eu ia falar um bairro do Rio, mas aí não dá. Como é que é um bairro chique aqui? Alphaville, né? Se você mora em Alphaville, ou se você mora num bairro, né, no bairro da Paz, vamos pegar aqui pertinho, não importa isso, né? Desde que você saiba transformar a sua habitação num lar. O que é isso? Respeito, liberdade, igualdade, né, dentro da sua experiência familiar. Às vezes é muito mais fácil a gente exercitar a liberdade e a igualdade fora de casa do que dentro de casa. Porque às vezes em casa a gente liberta o que você é, de verdade. Quando eu brinco com vocês, assim, você sabe que por trás de toda brincadeira tem um fundo de verdade importante, né? Quando eu brinco com vocês assim, que eu digo, olha, querem saber quem eu sou de verdade, perguntem para minha esposa. Porque ela que vai poder dizer quem é, porque ela está ali, né? 22 anos agora, todo dia ali, sabe como é pisar no meu calo, né? Como é que a gente reage. Então, ninguém é esse santo que parece ser, né? Ou que alguns pareçam ser, de verdade, né? Então, em casa, esse exercício, então, no lar, é o exercício mais importante, eu acho, dessa liberdade e dessa igualdade. Enfim, acabam que os assuntos estão, de alguma forma, imbricados. Eu esqueci, quando vocês apresentaram a sua resposta, eu ia falar que se alguém de algum outro grupo quiser dar falar alguma coisa sobre o tema, fiquem à vontade, né? Então, agora, se alguém de outro grupo quiser complementar alguma coisa na fala do grupo 2 aqui, também fique à vontade. Alguém quer falar alguma coisa ou não? Não? Então pronto. Então vamos para o grupo 3. Qual foi? Aqui, Dona Mabel foi a eleita ou passar a bola para a Fernanda? Vamos lá. Bem, a nossa pergunta é uma pergunta muito profunda, difícil e abrangente. Olha só, que maldade fizeram com a senhora. Pois é, vou logo tomando noção da situação. Então viu? a senhora repete a pergunta para todo mundo e depois o Vamos pensamento ler a de vocês. pergunta. Qual o significado de igualdade, considerando os direitos e deveres, bem como as aptidões de cada um? Uau! Realizou aí, gente? Pois é. Então, conversamos aqui em grupo e, de uma forma mais sucinta, apresentamos o seguinte.
que o significado de igualdade, ele está ligado ao respeito às diferenças e às habilidades de cada um, visto que o direito de cada um começa onde o do vizinho acaba. E levando em conta também o grau de evolução cultural, socioeconômico. Daí vocês veem a abrangência deste conceito para se ter a vivência dele, né? O executar. E ligado a isso tudo, nós temos ainda que perante Deus somos todos iguais. Aí é que pega a igualdade, né? Vai ter paciência com o cara que chega na sua porta, bota um som na maior altura, você pede para ele baixar, ele não baixa, você só tem que chamar a polícia para tomar o som dele, né? Então, aí está ligado com o quê? Com as diferenças socioeconômicas e culturais, não é? Mas também respeitar as aptidões de cada um. Em algumas outras aulas tivemos, não sei se foi com você, quando a gente analisou aqui Hitler. Acho não que é? foi. Me lembro de uma polêmica dessa. E Afeganistão, e essas diferenças tão grandes. Como é que fica perante o conceito de Deus e essa justiça? Um negócio muito amplo e profundo. Daí está ligada a nossa pergunta. Uhum. E a igualdade, no sentido de que não somos melhor que o outro. Eu citava aqui uma passagem do Evangelho que eu gosto muito, que o indivíduo muito humilde, muito sem instrução, um trabalhador comum, passava todo dia pela igreja quando ia ao trabalho, tirava o chapéu e fazia Senhor, Senhor, e ia embora. Aí, de tarde, quando ele voltava, novamente ele fazia Senhor, Senhor. Foi abordado por que é que ele fazia aquilo. Ele disse, porque eu não sei rezar. Eu não sei dizer palavras outras. E minha forma de orar é essa. Então, isso para mim é uma representação de quê? Da humildade. E esse indivíduo poderá ter uma evolução, que foi aqui citado, evolução espiritual, não somente a evolução socioeconômica, cultural, material do indivíduo, sua posição social e intelectual, mas essa evolução espiritual. O grupo é isso mesmo? Alguém tem mais alguma coisa? Está resumido? Olha, está aprovado aqui. Arrasou, dona Mabel, arrasou. Aliás, me deixou quase sem palavras agora para adicionar alguma coisa aí, porque vocês foram profundas. Olha, né? Senhor, Um grupo predominantemente feminino, né? Só tinha um grupo predominantemente feminino, só tinha um bendito é o fruto ali. Miguel não quis falar nada, viu, Miguel? Você está devendo. Ficou intimidado, né? Ficou intimidado, né? Por Vá, tantas. Miguel, fala. O Miguel só faz assim, ó. Na totalidade, né? Pois é. Então, quer dizer, me deixou quase sem nada para colocar, porque vocês aprofundaram, né? Mas, assim, poderíamos falar o seguinte, a gente, se você pegar lá o Livro dos Espíritos, né, as obras básicas todas, mas vamos falar do Livro dos Espíritos, e for pesquisar como é que ele menciona, né, que haja a evolução, Kardec vai dizer o seguinte, que todos nós fomos criados simples e ignorantes, né? Essa é a igualdade da criação de Deus, né? Todos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. E que nessa trajetória nós nos transformaremos em anjos. É claro que é uma imagem iconográfica, né? Porque ninguém vai criar asinha e vai sair voando, né? Não é isso, mas a gente vai se tornar anjo no sentido de ser um espírito bom, né? Um espírito puro, né? É nesse sentido. E aí, o que a gente traz dessa ideia da construção das nossas asas? É que elas passam por duas dimensões globais, ou seja, uma delas é a do intelecto, né? A dimensão da intelectualidade.
E a outra dimensão é a da moralidade, que a gente sabe que a palavra, quer dizer, quando o Kardec se apropriou disso há 160 anos atrás, ele falava de moralidade incorporando a globalidade dessa dimensão. Hoje, para algumas coisas, nós falaríamos em ética, não em moralidade, porque estaria restringindo a uma sociedade, a um costume, a um determinado povo, né? Falar de moralidade assim. O que é moral em algum lugar não é moral aqui, né? Até hoje eu fico pensando por que da lei de ter uma esposa apenas, né? Podia ser na Arábia, que a gente tem 10 esposas ao mesmo tempo. Vocês concordam? Os meninos que estão aqui, ou eu vou apanhar das meninas, né? Vou apanhar das meninas, né? Mas eu estou brincando. Nem de uma, eu concordo com a senhora, né? E ainda mais que eu descobri, quando eu pensei, eu falei assim, podia trazer essa lei para cá, mas eu descobri que se você der um anel para uma, você tem que dar para as 10. Já pensou, cara? Aí eu falei, rapaz, não, vou abolir esse pensamento dessa lei aqui. Mas tem que ter muita grana. Pois é, mas é claro que eu estou brincando, não é de verdade isso não, e até porque se minha esposa ouve eu falando um negócio desse, já sabe que vai ser uma semana dormindo na sala, né, no sofá. Mas é claro que eu estou brincando com isso. Ela está assistindo, né? Xiii, eu só falei porque me falaram que não estão gravando agora a imagem. Estão gravando, Rodrigo? Me estrepei. Mas tudo bem, depois eu conserto isso. Mas então, claro, eu estou brincando, não é de verdade isso. Mas o que a gente está falando da moralidade? Lá, você falar que você tem 10 esposas, não tem nada amoral nisso, é normal, está dentro da lei, inclusive, né? É possível. Aqui, se né, o cara tem mais de uma, já, opa, ao contrário também, não vou falar só dos meninos, não, as meninas também, às vezes as meninas têm mais de um, né? Então, não é moral isso, mas isso está relacionado a um costume, a uma ideia que se relaciona a uma determinada sociedade, a uma cultura. Então, isso é a moralidade. Então, quando a gente fala da construção dessas asas, a gente não está se atendo apenas a isso, mas ao global. Então, uma das asas é a asa da intelectualidade, que incorpora tudo, que é o social, o socioeconômico, né? É a cultura. Então, tudo isso está dentro dessa asa da intelectualidade. E a da moralidade, então, essas outras questões. E é muito fácil a gente perceber que nós, que estamos nessa caminhada, a gente não tem a mesma... a gente não está no mesmo lugar, né? A gente vai encontrar pessoas que têm a asa da moralidade extremamente avançada, né? É uma asa que já está quase dando conta do voo sozinho. Outras pessoas, a gente vai encontrar que a asa da intelectualidade está muito maior, né? E não é difícil. Eu me recordo, assim que eu vim morar aqui na Bahia, a primeira coisa que eu pensava, eu falei, bom, eu escolhi esse lugar para viver. Eu preciso conhecer o seu entorno, né? Puxa, eu conheço tantos lugares no mundo, eu preciso conhecer aqui. Aí eu, todo final de semana, eu pegava a minha esposa e a gente pegava aí a Estrada do Coco e ia procurando as cidadezinhas ali, né? E fui conhecendo as cidades todas. Um dia eu fui conhecer um lugar que vocês devem conhecer, chamado Diogo. E primeiro, rapaz, nem me fala nisso que eu estou de dieta agora. Assim, eu tenho perispírito de gordo, né? Estou tentando mudar. Então, quem tem a gente falava isso aqui, né, Tânia? Quem tem perispírito de gordo, você vai por onde? Pela comida, né? Aí falaram, tem um restaurante lá que é um negócio das nuvens. Não fala o nome, não fala o nome que eu vou ficar aqui. Pois é. Aí fui eu, né, atrás lá da tal da Sombra da Mangueira. Aí fomos para lá. Aí quando chegou lá, uma fila, rapaz, gente pra dedéu para entrar no restaurante. A gente estacionou. Então, eu até fui lá para o fundo, mas para a praia, porque que praia maravilhosa, uma praia virgem, né, quase, né? Então, é fantástico. Aí eu sentei lá, porque fila, né? Sentei, já não gosto de bater papo, vocês já viram, né, que eu não falo nada, né? Aí eu sentei ali, então, meio calçado assim, né, um meio fio ali, eu sentei, um senhor se aproximou, bem humilde, bem simples, e começou a puxar assunto, e aí pronto, com quem, né? Logo comigo, que já não gosto de prosear. Aí começamos a bater papo. Olha, até hoje eu penso naquela experiência, porque era uma pessoa extremamente evoluída moralmente. As coisas, bem senhorzinho mesmo. Eu já estou também, né, já estou jovem há muito tempo, né? Estou quase nos 60, mas
ele era um pouquinho além da minha idade, e ele falou coisas da vida que eu até hoje me impressiono. Eu queria só 2h30 para falar sobre isso, sobre o que ele me falou naquele dia. Então a gente via que era uma pessoa extremamente avançada na moralidade, né? A percepção da vida, de Deus, né? Das coisas do Espírito eram fantásticas. Agora, ele não tinha palavras, ele escolhia palavras, a gente percebia ali que a questão do intelecto estava muito aquém das possibilidades do espírito. Então, é um espírito que ainda vai ter algumas encarnações para que ele se desenvolva essa asa da intelectualidade, né? Porque mesmo culturalmente, ele não está aquém da possibilidade do espírito, né? Mas a gente vê uma moralidade extrema. Bom, agora, não é difícil, é muito fácil, inclusive, a gente encontrar pessoas que têm um intelecto extremamente avançado, mas a moral, ó, zero, né? Aí pessoas que elaboram coisas, não vou, né, puxar, né, para lado nenhum, mas quando a gente passeia ali por Brasília, você encontra uma meia dúzia, né, que tem o intelecto lá da altura, mas a moralidade, ó, né, você não... Claro, não estamos generalizando e nem puxando o papo para lado nenhum, mas... uma meia dúzia de 3 ou 4, né, que a gente encontra assim lá. Então, esse é o diferencial, né, da nossa trajetória e que a dona Mabel... Posso chamar a senhora de Mabel? Esse negócio de dona fica cafona, né? Eu também acho cafona. É tranquilo, né? Eu também sou assim. Ó, aliás, esse negócio de falar que é careca, eu sou um careca convicto, eu sou careca, porque tem gente que tem problema, né, se falar que é careca, se falar que é velho, eu não tenho esse negócio comigo, pode falar que eu sou careca, que eu sou... É isso, né, já falaram isso. Pois é. Então, Mabel, o que você trouxe, né, com relação a esses níveis de evolução, né, que são mensurados por uma diversidade de habilidades que o espírito conquista, né? Mas uma das complexas são essas questões socioculturais, né? Porque exige um empenho do próprio para que ele se desenvolva nisso. Então, isso faz parte também da nossa liberdade de escolha, né? Porque é assim que o espírito avança. Então, bem legal o que vocês, né, o seu grupo, trouxe a respeito disso. Alguém dos outros grupos querem complementar ou trazer alguma coisa com relação a isso, não? Não? Acho que eu botei vocês para queimar os neurônios, cada um com as perguntas próprias, e vocês não estão querendo ir na pergunta do outro, né? Olha só, essa placa me aterroriza. Mas vai dar, só falta um grupo, né? Então agora o grupo número 4, aí por favor, a porta-voz é a? Geisa. A Geisa, e a Geisa vai ler para a gente a pergunta e depois o desenvolvimento do grupo. Pronto. Qual a importância da vida em sociedade para o progresso humano? E chegamos aqui trocando algumas ideias e de suma importância, né? A troca de experiências, os desafios que a própria vida nos impõe, oriundos realmente do convívio em sociedade, né? Um deles é o amor, aqueles que desagradam, né? Então, o exercício do convívio, o exercício de amar aqueles que nos causam incômodos, tudo isso nos leva ao progresso da humanidade. A pandemia também nos trouxe isso claramente, o quanto é importante o convívio em sociedade, o quanto a troca de ideias e de desafios, eles são importantes para essa evolução, né? A própria, oriundo do convívio da sociedade, surgem demandas, e essas demandas, elas auxiliam também o progresso da humanidade. A colega citou também a participação dos encarnados e dos desencarnados juntos nessa condução de progresso. E que a manutenção da própria sociedade, ela depende desse convívio, ela depende dessa junção. Então, de suma importância, em resumo. Legal, fantástico. Alguém do grupo, primeiro, quer complementar alguma coisa, colocar algum outro ponto, não?
ali perto. É Betão e Betinho, eu chamo os dois de Beto, né? Eu só queria colocar aqui, me lembrou muito essa pergunta, um texto, uma introdução de um livro que eu li faz muito tempo, era adolescente, que era Por Quem os Sinos Dobram, de Hemingway. E aí, acho que era John Donne que escreveu assim, nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, é uma parte da Terra. Se um torrão de terra é solto ao mar, vai à deriva, né? A Europa fica diminuída, assim como a casa de seus amigos ou a sua própria. Então, se a morte de cada homem me diminui, porque eu faço parte do gênero humano. Então, não me pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Uau. Então, essa introdução eu achei muito... Me marcou na adolescência e isso me lembrou muito, né, essa Fantástico. pergunta de vocês. Como é o autor? Hoje. O nome do autor? O autor que escreveu essa introdução foi John Donne, no livro Por Quem os Sinos Dobram, de Hemingway. Muito bom, fantástico. Bom, então, depois dessa eu fiquei até arrepiado aqui, eu até... Né, mas, enfim, alguém de outro grupo quer complementar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então, olha que coisa fantástica, né? O último grupo agora trouxe uma questão e que tem tudo a ver com todos, né? Então, acho que não foi por acaso, aliás, né, as coisas não são coincidências, né? Nada é por acaso. Os temas estão muito imbricados entre eles e de uma forma muito generalizada também. Vejam como muitas vezes, né, as questões que são postas pela sociedade, outras que são por nós desenvolvidas e criadas, né? Assim como a gente cria uma imagem de Deus, né? E hoje o Espiritismo, de certa forma, traz uma desconstrução da antropomorfia, que é aquela imagem ou aquela ideia de Deus criada à imagem e semelhança do homem, né? Porque é uma inversão, né? Na Escritura Sagrada está dizendo que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas a gente cria um Deus à imagem e semelhança do homem, isso é antropomorfia. E assim como a gente antropomorfiza Deus, a gente cria barreiras, a gente cria entraves, a gente cria amarras, né? Essa liberdade que a gente está estudando, descobrindo agora, é aquela que vai desfazer essas amarras que nós criamos na nossa própria vida, né? Quando a gente entende que ser livre é poder ser, e poder ser é poder fazer. Então, a gente pode, a partir de agora, pensarmos no potencial do espírito que somos e livres, né, para ir e vir e desconstruir algumas amarras, alguns pensamentos que, na maioria das vezes, são criados por nós mesmos, né? A gente é que cria a dificuldade, que às vezes dá um prazer maior quando alcança o objetivo, mas por que, né, pensarmos de forma aprisionada, né? Somos espíritos livres. Então, isso acho que é o cerne, né, que trouxe as quatro questões que vocês apresentaram aqui. Bom, sempre, né, o tempo é sempre contra, né, é sempre inimigo da nossa estada, mas ainda tem 4 minutos, não? 2? Puxa, metade. Não, eu ia só porque eu queria que a gente, só para encerrar, né, para a gente concluir, né, que nós pensássemos assim, tudo que a gente viu até aqui já fez com que nós não sejamos mais aquela mesma pessoa de 16 encontros atrás. Alguém discorda disso? Não somos mais iguais. Aliás, na aula passada, na semana passada, vocês viram sobre trabalho e progresso. E vocês viram que tudo que vocês... a gente associa muitas vezes trabalho a uma condição, né, de você sair de casa, ir para um escritório, né? Mas o trabalho é o que nós estamos fazendo aqui agora, no nosso desenvolvimento, né? Então, a gente está descobrindo um novo tema, a gente está trazendo
para refletir e ver de que forma isso é para mim e desenvolvendo para que eu seja produto, né, desse trabalho diferente do que eu sou. Então, hoje, né, aos 16 encontros, nós não somos mais aquele que nós éramos antes. Então, o meu convite é para que vocês façam essa reflexão, porque na próxima semana a gente ainda vai trabalhar dentro dessa dinâmica de elaborarmos isso em nós, que ainda vamos falar sobre as leis de Deus, a gente ainda vai falar sobre a lei do amor, a gente vai falar sobre a lei de justiça e de caridade, que não consegue caminhar fora do amor, né? Ela tem que estar caminhando junto. E aí a reflexão é para que eu me perceba agora o quanto eu já modifiquei e que potenciais eu ainda tenho de mudança diante de tudo isso que eu já aprendi até aqui. Então, eu desejo que a noite de vocês tenha sido tão maravilhosa quanto foi para mim, a respeito de falarmos de nós, né, e de descobrirmos cada vez mais o potencial do espírito que somos e que a gente possa sair daqui com essa reflexão a respeito de como as leis de Deus passam por mim e o quanto elas já me levaram, já me trouxeram a algum lugar e que lugar eu ainda tenho para atingir, né, entendendo que somos todos iguais e criados por Deus, simples e ignorantes, mas fadados à felicidade, com potencial para felicidade, para perfeição. Todos nós, indiscutivelmente, em qualquer situação, né, o potencial do Espírito. Então, por hoje, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até outra oportunidade. Obrigada, Luiz.